Marco Antônio, hoje eu tenho 29 anos e hoje eu vou contar minha história de que como não vale a pena você que é cristão, se envolver com não cristão. Tudo começou quando eu fiz 19 anos. O que aconteceu? Eu queria arrumar uma namorada, né? E aí o que aconteceu? Eu fui, eu na minha igreja não congregava muita gente, todas as meninas que tinham lá já eram casadas, né? Umas já estavam namorando, quase noivando para casar, e eu fiquei desesperado nessa situação. Foi então que o que aconteceu? Eu decidi abrir um pouco os horizontes, conhecer garotas, tentar, né, dar uma chance para outras garotas de outro, em geral, né? Crente, não crente, o que eu queria mesmo era namorar. Só que o que acontece? Ah, eu nunca entendi que luz e trevas não se davam bem, né? Eu nunca entendia isso sobre jogo desigual, nada do tipo. Aí tá. Aí fui, arrumei a minha primeira namorada não crente. O nome dela é Ariane. Então, a, eu conheci a Ariane, né? E o que aconteceu? A Ariane, apesar de não ser crente, né? Ela só bebia socialmente, né? Bebia socialmente, ia nos barzinhos, ela gostava de coisa mais calma, né? E aí, né? Ela era uma pessoa muito gente boa, né? Só que teve um probleminha. Aí, apesar dela não ter nada disso, né? Ela meio que, assim, ela não era cristã e às vezes tinha algumas coisas na casa dela, né? Referente a outra religião, né? Que eu não vou citar aqui, que eu não quero agredir religião de ninguém, não. Aí tá. Aí o que acontece? Eu achava que não tinha nada a ver, né? Aí, antes, né, Aí quando eu tava namorando, eu perguntei ao meu pai, eu sou filho de pastor, né? E o que aconteceu? Eu perguntei ao meu pai, eu carregava a pastinha dele, né? E o que aconteceu? Eu levava, conversei com ele. Pai, eu falei assim, pai, crente com não crente não dá certo, né? E ele chegou pra mim e falou, filho, a pessoa, para namorar, ela precisa namorar alguém que nasceu de novo. Alguém que aceitou a Jesus. Ele falou assim, porque você está gostando de uma menina não crente? E eu fiquei meio sem jeito assim de falar. Eu falei, ela é gente boa. Aí meu pai falou assim, filho, não basta ser só gente boa. A pessoa tem que ser nascida de novo, aceitar Jesus, se batizar, enfim. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, por que não basta ser só gente boa? Aí o que aconteceu? Essa garota já estava indo comigo para a igreja algumas vezes, né? Ela ia uma vez sim, uma vez não. Só que chegou uma hora que ela começou a me cobrar, que eu estava sem tempo para poder levar ela para shopping, para cinema, né? E o que aconteceu? Eu comecei a faltar os cultos, né? Eu tocava na mocidade, eu tocava praticamente todo o instrumento que tinha lá na igreja. Era guitarra, violão, teclado, tudo que desse na minha mão ali. Eu tinha, né, eu tinha a obrigação de ser o exemplo, já que eu era o filho do pastor. Aí, conclusão, cheguei lá, comecei a faltar os cultos, né? Aí eu falava assim, vou pro shopping com a minha namorada. E minha mãe já tinha me avisado, filho, olha esse negócio daí. Namoro não é evangelismo. Você tinha que namorar alguém crente. Aí eu falava assim, não, mas na igreja não tinha ninguém crente.
E antes de eu namorar essa menina, uma voz dizendo que soprava no meu ouvido: na igreja não tem ninguém. E é o discurso que Satanás mais entrega na cabeça de todo mundo para que você não procure a bênção onde ela exatamente está, para que você quebre a cara. E foi o que aconteceu comigo. Eu comecei a sair com a Ariane para lá, para cá. A Ariane curtia ir em show assim, de cantores do mundo, era show de Jota Quest, Catinguelê, Molejão, e quando eu menos esperava eu já estava com CD de tudo isso daí em casa. Eu já estava indo por baile com ela, né? Por barzinho, né? Já estava tomando ali uma cervejinha, né? E o que aconteceu? Eu achava que não tinha nada a ver, né? E assim, presta atenção. O diabo vai sempre usar um discurso do nada a ver para que você cometa pecado. Ele sempre vai ter um argumento até mesmo bíblico para fazer você pecar. Ele te dá. Não tem problema que o diabo conhece a Bíblia também. Foi o que aconteceu comigo. Ela sempre usava um argumento e tal, né? E o que aconteceu? Eu comecei a ter CD de tudo, comecei a ficar cantando música do mundo em casa e parecia que eu já não era mais crente. Parecia que eu já não era mais crente. E nisso, assim, meu pai já estava começando a ficar assim: olha, isso aí não tá te fazendo bem não, filho. Termina com essa menina. Porque eu falei: pai, se eu terminar eu vou ficar com quem? Eu era um cara totalmente com a autoestima ferrada. Aí, o que aconteceu? Eu chego num lugar, eu vou até a casa dela com uma surpresa, um bolo de chocolate que a Ariane adorava. Eu entro, quando eu vejo, ela tá no sofá da casa dela, aos beijos, com outro rapaz. E eu fiquei ali sem chão, fiquei em choque. Falei: caramba, como é que você me faz um negócio desse? Aí, olha a pachorra que ela teve de me dizer. Ela falou assim: não, esse aqui é o... esse cara aqui é só um rolo. É só um reserva. Você é o cara que eu amo. Eu falei: como é que é isso? Isso não tem nada a ver. Eu saí dali e fui embora, né? Fui embora, não quis mais saber. E aí meu pai me pegou meio triste assim, falou: o que houve, filho? Eu falei: ela terminou comigo. Eu falei: olha, filho, olha, se você crê em Deus, você ainda vai comer o melhor dessa terra. Você ainda vai ter uma mulher de Deus. Eu falava: caramba, mas eu já esperei muito. Eu falei: você só tem 19 anos. Aí fui. Só que novamente eu tornei a namorar uma garota não crente, né? Só que essa, né? Ela escondia um segredo de mim, né? Ela, assim, pegava o celular, saia de perto, aí ia e tal, né? O nome dessa era Franciele, ela tinha 22 anos, e assim, ela falava assim: nesse dia aqui é o seguinte, a gente não pode namorar. Nesse dia aqui, eu falava que assim, parecia que tinha uma tabela assim. E assim, sempre surgiu um imprevisto pra gente não namorar. E ela usava uma maquiagem pesada, umas coisas assim bem, assim, umas roupas bem provocantes. E eu fui: como é que é esse negócio? De vez em quando ela ia na igreja comigo também. Mas assim, desse mesmo jeito aí, o pessoal ficava assim, chamava atenção, né? Por mais vigilante que o homem fosse, ela chamava atenção. E aí meu pai falou: ó, isso aí não é crente não. De que igreja é essa daí, que Bíblia é essa que essa menina lê? E novamente eu tornei a fazer a mesma coisa, aí para shopping na hora do ensaio, na hora do culto, na hora do... E já colocava, se eu ia na igreja todo domingo, eu já estava indo domingo sim, domingo não. Se eu... Era assim, até que uma hora eu estava afastado. Comecei a entregar os cargos aos poucos, né? E você pode notar que quando o diabo quer te tirar da igreja, você nunca sai assim, ó, no bom, assim, de repente. Você vai começar a sair aos poucos. Você sai de um grupo, daqui a pouco você sai de outro, daqui a pouco você
tá indo à igreja há pouco. Foi assim. Aí eu tava fazendo isso, indo para shopping, e daqui a pouco, e na casa dela também a mesma coisa, umas imagens lá de religião, essas coisas. Aí eu descobri o que que ela fazia. Realmente, um dia eu tava com meus amigos e falei, olha, essa aqui é a garota que eu tô namorando. Aí um amigo meu não crente olhou e falou, cara, essa aqui? Cara, essa garota aqui faz show em, você sabe o que, né? Em boate, não sei o que tu tá... Cara, sai dessa que sai a chave de cadeia, cara, eu tô te avisando. O ímpio precisou falar comigo. Só que eu não tive coragem de terminar. Aí foi ela que terminou comigo. Né? Ela chegou assim e falou, ó, não dá mais. Olha, o seu tempo, o tempo da igreja aí toma o nosso namoro. E foi assim, eu me dei mal, né, por relacionar com alguém não crente. Né? E o que que aconteceu? Eu acabei hoje, eu estou esperando no Senhor. Eu vou para a igreja, eu comecei a ir para a igreja, orar e tal, para ver se eu saio dessa, né? Porque tava demais isso daí, né? E o que que aconteceu? Meu pai conversou comigo novamente, olha, filho, sai, ó, uma hora vai aparecer alguém para você, você tá muito desesperado, quando menos esperar você vai ter uma pessoa, né? Aí passou alguns anos, passou aí 25 anos, 25 não, passou 5 anos, né? Nessa altura do campeonato eu estava com 24, fui conhecer uma pessoa na internet, né? O nome dela é Mariana, na época ela tinha 34 anos, eu 24, né? 10 anos mais velha que eu, mas eu comecei a conversar com ela, né? E o assunto ficou bom, né? E de repente a gente começou, né, a ter ali uma ligação. E no que teve essa ligação, né, a gente começou a namorar, fomos para a igreja, né, meu pai como pastor, minha mãe falou, ó, eu abençoo vocês, ó, tem nada a ver a diferença de idade, vocês têm, não tem problema, os pais dela a mesma coisa, né, inclusive o meu pai mesmo é quem fez o meu casamento, né, e assim, foi uma coisa linda, maravilhosa, né, a gente se dá bem, em compensação a irmã dela, fez a mesma coisa, só que ela não teve a mesma sorte que eu tive. Ela acabou casando com um cara não crente. E olha para você ver como é que Deus é tão bom. Ela também falou tanto para a irmã, a mesma coisa. E a irmã, o cara que estava com ela, meu co-cunhado, prometeu aceitar Jesus. Só que o que aconteceu? Ele fez isso da boca para fora. Depois ele falou, nunca mais bota o pé na igreja. Né? E tá aí, gasta tudo no bar, proíbe a menina de ir na igreja e por aí vai. Muita coisa errada aconteceu. E hoje nós estamos aqui, né? Para você ver como é que não valeu a pena tudo que eu tentei buscar lá fora, porque a bênção estava exatamente onde eu tinha que buscar. Pessoal, agora é o Carlos Blanco que está falando. Eu estou falando um pouquinho baixo, porque já passa das 10 da noite, né? E aqui tem que fazer um pouquinho de silêncio. Então, se a interpretação estiver deixando a desejar, vocês comentem aqui embaixo que eu passo a gravar em outro horário. Então essa aqui é mais uma das atitudes dos solteiros que estão dando nos nervos da mensagem do pastor Lucinho. E o interessante é que na mensagem dele, ele colocou aqui algumas desculpas que os solteiros dão para namorar um não crente. Uma é assim, estamos namorando, não temos intenção de nos casar. Faz algum sentido para você isso? É erro em dobro, porque a pessoa namora um não crente e diz que não quer casar. Como é que é isso? E a outra é, ele não é crente, mas é legal, ele não tem nenhum vício e me trata com muito respeito. Olha, a pessoa não basta ser só gente boa, porque a pessoa até pode ser gente boa, mas como é que fica depois que você casa com ele?
Aí vamos supor, ele tem uma religião que propaga a adoração de outras imagens, né, que o ritual dentro, e como é que você fica nesse meio aí, né? Vamos lá. Eu tenho mais coisas em comum com meu namorado não crente do que com meus ex-namorado crente. Olha, essa tá lá em Tiago 4,4, que diz que qualquer um que quer ser amigo do mundo não pode ser amigo de Deus, se constitui inimigo de Deus. Ou seja, uma pessoa que diz que combina mais com o mundo do que com a igreja ou com Deus, ele provavelmente nunca aceitou a Jesus na vida dele. A outra é aqui, ó. Ele prometeu que não me proibirá de ir à igreja e de vez em quando irá aos cultos. Isso é outra coisa também que muita gente diz, mas só porque está com você, para te agradar. E ninguém tem que aceitar Jesus para te agradar. Ele tem que aceitar Jesus porque ele abriu o coração, porque ele nasceu de novo, ele foi salvo, é essa. Esse que tem que ser o propósito, não agradar namorado ou namorada, porque senão é uma coisa que não vai rolar. É. Ele disse que poderemos casar na igreja evangélica e nossos filhos poderão frequentar a escola dominical. Gente, casar numa igreja evangélica não é garantia de um casamento abençoado, de um casamento consagrado. Ainda mais com a pessoa que você vai casar. É. Então, também não é garantido. Outra coisa, ele prometeu que iria aceitar Jesus para eu namorar com ele, ele aceitou. Isso também é outra coisa. Olha, quando uma pessoa levanta a mão na hora do apelo, ele teve uma decisão, mas não teve uma conversão. Ele decidiu simplesmente aceitar Jesus, ir lá ganhar um brinde, ganhar um livro, mas assim, ele fazer isso em troca de alguma coisa, numa barganha, também não é uma coisa legal. Aí ele vai, quando menos espera, ele está no mundo de novo. E a outra aqui, ó, não tem problema nenhum, porque eu tenho a maior certeza que eu vou ganhar para Jesus. Como eu disse na história, namoro não é evangelismo. Gente, não vale a pena. Se você hoje está solteiro e na sua igreja não tem ninguém, começa a orar a Deus. Começa, mas aqui não tem. Conheça pessoas em outra igreja. Comece a visitar as igrejas, mas não é atrás de namorado não, atrás de namorada não, atrás da bênção de Deus, da palavra de Deus. Lá quem sabe você vai encontrar. Agora você fala, não, eu vou namorar alguém do mundo porque não tem ninguém na igreja. Aí é um erro que você vai cometer. E aí você pode pensar, eu vou converter a pessoa ímpia. Não vai. Porque luz e trevas não se dão. Segundo Coríntios 6, 14 ao 18, não há concórdia entre Cristo e Belial, não há concórdia entre a luz e as trevas. Então, a pior coisa que você faz é casar com alguém do mundo, porque, vamos supor, um cara do mundo gosta de música secular, o cara do mundo gosta de ir num baile funk, o cara que está no mundo gosta de ir num pagode, gosta de ir num barzinho, e aí, como é que fica? Não tem como dar certo. O cara que está no mundo gosta de um carnaval, e aí como é que você vai se comportar? Você vai lá curtir o carnaval, dar mau testemunho para agradar ele? Ou vai cada um para os seus cantos? Aí não tem como dar certo. Bem, curta esse vídeo, comenta, compartilha aí com quem você conhece aí. Mais uma coisa aí que as pessoas podem estar falando. Mas teve um que deu certo, mas eu posso te contar pelo menos 100 que não deu certo. E outra coisa, você pode estar falando assim, mas eu sou evangélico, minha esposa não é, e a gente se dá bem. Mas aí tem uma exceção. De repente, os dois não eram crentes quando casaram. Aí casaram, um aceitou a Jesus, outro não. Aí um abençoou o outro. É um outro caso. Curta esse vídeo, comenta aí embaixo o que você achou disso daí. Se você já fez um negócio desse. Se você já namorou um ímpio. Se você já namorou um não cristão. Eu quero ver aí sua opinião sobre isso. Fiquem com Deus e até a próxima.